Queria aproveitar esse momento e até já dar um recado também. Nós teremos na próxima sexta-feira o nosso bazar missionário. Irmãos, produtos maravilhosos. Tem gente que está vindo aí de fora, fazendo um grande pacotão, feirão, levando tudo. Então se antecipe, não fique de fora dessa. Você que está precisando dar uma renovada aí no visual, né? Colocar coisas assim mais modernas, venha, frequente o nosso bazar. Está assim com produtos excelentes, eu fiquei sabendo. E você, além de tudo, estará contribuindo para missões. Que bênção é a gente poder participar de um momento como esse. Eu pedi propositalmente hoje para botar o pedestal, que o sermão me empolgou tanto que eu estou com medo de mais me exaltar. Então vou tentar me segurar. E eu pedi, assim eu acho que eu fico mais retido, mas assim, enquadrado, e é proposital. Irmãos, num ano como esse, num momento como esse, num dia como esse, desses 504 anos de reforma, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmos 11, verso de número 3. E o tema da reflexão nesta manhã é: reforme tudo, desde que você não mexa nos fundamentos. Reforme tudo. Não mexe nos fundamentos, não. A palavra de Deus nos diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É uma pergunta. Vamos em uma só voz ler o texto, então podemos acompanhar no telão. Vamos lá? Vamos lá, para irmãos, vamos lá, em uma só voz, vamos lá. Quando Senhor, a tua palavra há de ser proclamada e ela sempre faz aquilo que te agrada. Fale com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Davi está passando por um momento de grande perseguição na sua vida, percebendo que o rei Saul, de maneira implacável, estava tentando então dar cabo à vida de Davi. E é o momento que Davi começa a experimentar as maravilhas, o cuidado de Deus, mas Davi se vê num beco sem saída, não há justiça, não há juízo, valores completamente pervertidos. E o pior, quem tem todo o poder, toda a autoridade na terra, era a pessoa que mais estava quebrando todos os fundamentos da palavra, daquilo que Deus havia orientado e determinado para que sucedesse. E então começa o questionamento: o que fazer? O que pode fazer um justo quando esses fundamentos estão sendo quebrados? Não é de hoje, até porque o profeta Isaías já vem falando: ai, e ai já começa a doer, dos que chamam bem de mal e mal de bem. Na escuridade da luz, põe-se como amargo doce, doce como amargo. E começa então de maneira imprudente a fazer conceitos e comentários, a beber vinho e misturar bebida forte, a quais há suborno, justifica o perverso, e ao justo negam justiça, pelo que como a língua de fogo consome o restalho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a raiz como podridão, e a sua flor vai virar pó, porquanto rejeitam a lei do Senhor, diz o profeta Isaías. O Senhor dos exércitos,
e desprezam a palavra do Santo de Israel. Isaías, verso 5, de 20 em diante. Nós estamos vivendo um momento sine qua non na história da civilização. Nós percebemos então que os valores éticos, morais e sociais estão completamente imersos em podridão, em coisas ruins, ao ponto que parece que as gerações, conforme elas vão se passando, cada vez mais os fundamentos estão sendo completamente destruídos. A consequência a gente percebe quando é quebrar, desrespeitar e não valorizar aquilo que o nosso Deus estabeleceu para nós, para que vivamos bem. Nos dias de hoje, os fundamentos parece que estão de ponta a cabeça, valores invertidos. Hoje, fazer o bem virou motivo de piada. Uma moça falar que está se preservando para o casamento vai virar motivo de piada. As pessoas hoje parece que não conseguem perceber realmente a ação de Deus na vida de algum remanescente, ao ponto de até dentro da igreja, alguns que estão tentando levar Deus a sério, estão virando motivo de piada. A que ponto estamos chegando? Que momento difícil estamos passando? Hoje, em nome de Deus, as pessoas estão fazendo coisas terríveis. Já até mesmo facção criminosa, cujo símbolo é até ali a bandeira ali de Israel, aquele símbolo, aquela estrela ali de Israel. E em nome de Deus estão traficando, em nome de Deus estão matando, em nome de Deus estão sentenciando. A gente olha hoje a infidelidade, parece que é a coisa mais comum, não há mais pacto, não há mais aliança. A gente olha hoje para a corrupção geral, não só na vida política, mas na vida de todos, inclusive, é com pesar que eu digo isso, da própria classe pastoral. Há uma corrupção generalizada por inúmeros fatores, destruição da sexualidade. Tem gente hoje achando que é bi, que é tri, que é isso. Eu não sei o que é isso, irmãos. Meu corpo, minhas regras. Eu quero ver você falar isso quando tiver com câncer. Quais são as regras que você vai se submeter? Eu quero ver falar isso quando você perceber que é pó miúdo na balança, que nós não somos absolutamente nada, somos vapor que aparece por algum instante e logo depois se dissipa. Destruição generalizada, a decadência espiritual nas nossas igrejas, órgãos, entidades, tudo falando em nome de Deus, mas parece que só querem recursos, dinheiro, quando a corrupção tomou parte de tudo e de todos, e ficamos olhando e perguntando o que pode fazer o justo. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, quando a opressão está aí generalizada de tal forma que nós estamos padecendo num momento como esse, e achamos que a crise, ela é uma crise só financeira, não. A crise que nós estamos tendo é uma crise da falta da presença de Deus. Estamos crescendo numericamente no país, diz o IBGE, mas a malha de caráter da sociedade está cada vez mais esgarçada. Eu fico me perguntando, o que fazer? No nosso país parece que o crime compensa, a impunidade reina, e ficamos perguntando, a justiça? Será que é a justiça? Parece que o mal por natureza está vencendo, parece que as coisas ruins estão dominando, e a gente olha para um lado e para o outro, e nos encontramos, não raras às vezes, em becos sem saída, e nos perguntamos, o que pode fazer um justo quando os fundamentos estão arruinados, tombados?
Nicolau Maquiavel começa então a tentar falar, olha, o problema está nesse regime da virtude humana, dessa profundidade de bem e mal, dessa partilha, e ele vem diante de um aspecto antropológico falar, o problema da sociedade está no poder instituído, porque gerou poder, gera corrupção, dizia Maquiavel. Aí vem Thomas Hobbes, esse vai explicar tudo. Ele começa a falar então no seu livro O Leviatã que o problema não está nisso. O problema consiste nessa guerra perpétua entre aqueles que comandam e os comandados, entre aquelas classes que dominam e os dominados. E continua então, aí vem a judia, a Hannah Arendt, que vai fazer uma secção olhando então para o histórico de uma Alemanha, que o mal parece tomar conta de toda a civilização. A Alemanha no auge, onde olhávamos para os grandes engenheiros, os maiores doutos, os maiores músicos, as pessoas que mais se destacavam na face da terra, mas começam a praticar um mal sem precedentes. E diz a Hannah Arendt dizendo o seguinte, que o problema está quando esse mal ele é institucionalizado. E mais por último, vem Foucault vem falando para a gente o seguinte, que o problema está nas relações sociais, quando a gente combina o sujeito com a criatividade. E essas relações sociais, elas vão sendo tensionadas, ao ponto de gerar sempre um que vai ser opresso, e o outro que é o opressor. Aí vem Karl Marx, vem dizer, não, está na família, desde que bota o homem, esse negócio de mulher submissa, acaba com isso, joga isso fora. Eu quero dizer que todos esses erraram, em todos os conceitos e valores ora abordados, porque o problema hoje dos fundamentos estarem sendo tombados chama-se pecado. Pecado. Tal causa vai destruir tudo. E o processo de destruição está ocorrendo cada vez mais na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, e a gente vai consentindo isso. Alguém já disse, o problema não é a perversidade dos bons, dos maus, mas o silêncio dos bons. E quando Martin Luther King começa a fazer essas afirmações, eu olho para a vida de Rui Barbosa e parece que ele estava profetizando. O problema é a falta que nós temos hoje de uma postura protestante, de inconformismo, porque dizia Rui Barbosa, o problema é o silêncio dos bons, e nós estamos silenciando. Quando olho para a vida de Lutero, um grande reformador, que em 1517 coloca as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, o que ele estava fazendo era dizendo, eu não concordo com isso está errado, os fundamentos estão sendo destruídos. Agora, será que a Bíblia precisa ser defendida? Será que Deus precisa ser defendido? Não, o que nós precisamos como igreja é salgar, iluminar, mostrar a diferença, e para tanto urge PIB Vila da Penha, que haja um posicionamento de fé, de protesto, e dizendo, está errado, porque isso está contrário ao querer a palavra de Deus, isso é pecado. Essa questão de destruição, essa questão de fundamento, já desde a época de Davi, a gente vai ver isso, desde a época que o povo lá do iluminismo começa a desprezar a Bíblia, desde o século XIX, que o liberalismo entra de forma avassaladora, e vem em 1789, então falando da queda da Bastilha, Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, que coisa linda. E alguns até hoje usam esse lema. E vem um período da modernidade, até 1989, na queda do Muro de Berlim, 200 anos após, o que nós ficamos assistindo esses 200 anos, a quebra de todos os fundamentos da palavra de Deus. Tirar a glória de Deus.
tiraram a fé em Deus. Não se fala mais da graça de Deus. A palavra hoje, ela não é regra mais de fé e prática. Parece que a fé para nós é fé para alcançar o que desejamos e não fé para alcançar o que podemos suportar diante do Senhor. Nos tornamos pedintes. Exercício de fé, exercício de pedido. O que é isso? Senão a demonstração de que os fundamentos estão destruídos. Nós estamos assistindo esses pseudocientistas entrevistados que nada tem a ver com uma publicação notória de algo realmente científico. Até porque as maiores instituições do mundo, e afirmo isso sem medo de errar, que em nome da ciência outrora proclamavam coisas boas, hoje estão completamente politizadas, dominadas, publicando aquilo que possa lhes garantir uma boa soma em dinheiro. A história do pensamento moderno está cada vez mais quebrando todos os fundamentos. É o racionalismo, é o iluminismo, são as privatizações, as concessões. Irmãos, nós temos que ser o povo que não vai barganhar, não vai conceder, não vai abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E quando chega um pastor aqui, olha até a letra de uma música e fala: desculpa, irmãos, isso não é questão de idade, eu não consigo chamar Deus de você. Eu só consigo chamar Deus de Senhor, do soberano, do grande eu sou. Eu olho hoje, às vezes, algumas letras ditas modernas, Deus está num grau de paridade. Eu fico me perguntando, será que não estão quebrando fundamentos? Ah, mas não tem nada a ver, pastor Anderson Maciel, o irmão é muito radical. O irmão é muito fundamentalista e glória a Deus, se o fundamento for a palavra, ele é o alicerce, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. E a gente olha hoje para os púlpitos recheados de coach, de positivismo, não há palavra mais de confronto com o pecado, até porque falar de pecado hoje você vai perder membro. Eu quero ficar com 5 membros na PIB Vila da Penha, mas se os 5 forem para o céu, eu estou dando glória a Deus nas maiores alturas. Louvado seja o nome do Senhor. A glória é para Ele, irmãos. As pessoas hoje querem ouvir enganadoras, lisonjas. O evangelho fugiu do púlpito, o púlpito está politizado. Onde muitos estão vindo aqui em nome de uma teologia, em nome de uma postura, mas logo ali estão dizendo: não tem problema não, aqui a homossexualidade é normal, não tem problema não, basta dar uma atualizadinha aí na Bíblia e depois vai dar tudo certo. Não tem problema não, a gente pega esse trecho, combina com aquele da palavra, a gente faz uma mistureba, de tal forma que você vai ficar feliz. O importante é que você esteja conosco. Aqui é a igreja de tudo para todos, aliás, é a igreja do todos. Aonde vamos parar, irmãos? Com filosofias, com autoajuda? O que nós precisamos é ajuda do alto. O que nós precisamos é fazer como Davi estava vivenciando, um momento difícil de perseguição, que ele olha para um lado, para o outro, e ele não vê saída, não vê o que fazer. Os fundamentos destruídos. O problema não está na luta de classes, o problema não está na família, o problema não está no empoderamento de algo estatal, que alguns acham como Maquiavel. O problema é o governo, o problema é governante. Não, quando o próprio Daniel vai dizer: eu, o Senhor, estabeleço reis e tiro reis. O problema está na praga dos fundamentos que cada vez mais estão sendo destruídos em prol de uma liberdade que eu não sei qual é.
Os fundamentos da palavra de Deus, eles são inconfundíveis. Se ela é regra de fé e prática, são imutáveis. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Irmãos, Bíblia não precisa ser atualizada. Nós não precisamos, para receber a tudo e a todos, mudar a palavra de Deus. Ao contrário, nós estamos como igreja abertos a recebermos qualquer pessoa, mas confrontá-la com o pecado e dizer: mude o perverso seu caminho, aquele que roube não roube mais, aquele que praticava isso deixe, porque isso é evangelho, é poder, é dinamite de Deus para todo aquele que nele crê. Nós não vamos fazer acepção de pessoas, mas nós vamos continuar denunciando: é pecado, é contrário ao querer a palavra do Todo-Poderoso. Vocês perceberam a diferença? O que é aceitar a pessoa e combater o pecado? Nós somos o povo que deixou de protestar. Nós somos aqueles que está cada vez mais se transformando em reformas erradas. Nós queremos reformar, às vezes, prédio. Nós queremos reformar roupa. Nós queremos reformar, então, grandes projetos de encontro. Mas a maior reforma que nós precisamos é de uma volta genuína para que a nossa vida dê glória e glória somente ao Rei da Glória. Em cada momento, em cada instante, na vossa forma de pensar. E aí a gente faz, às vezes, um clamor pelo sangue de Jesus, para que a igreja, que é o corpo de Cristo, por intermédio dos dons espirituais, de toda a graça derramada, nós continuemos a fazer a diferença, porque aí fora são trevas. Os fundamentos já arruinaram há muito tempo. Não há pilar. Irmãos, eu gosto de modernizar. Quem me conhece sabe disso. Eu estou sempre me perguntando o que é igreja nesse tempo. Mas eu não vou barganhar valor. Eu não quero fazer politicamente correto. Eu quero fazer o teologicamente confrontador, para que essa palavra que cura, liberta e salva continue a fazer a diferença. Eu tenho medo, às vezes, de alguns encontros, eu tenho medo, às vezes, de alguns ajuntamentos cujos propósitos são escusos, porque eu fico me perguntando: eu vou me adequar, me moldar a isso? Ou será que eu vou manter a firmeza daquilo pelo qual o Senhor me designou a fazer? Hoje estão tentando atualizar a palavra, hoje estão tentando dar glória a quem não tem glória, hoje estão tentando falar de graça. O negócio está tão ruim que tem gente dizendo assim: não, pastor, vai estudar a Bíblia. Tempo, sabe, ali da chicote passou, hoje nós estamos no tempo da graça. Irmão, chicote nunca cessou, nunca cessou. E o nosso Deus, e quer que eu diga que chicote nunca... Atos 5, Ananias e Safira, errar de imediato já viu um chicote. Novo Testamento. E lá, desde lá de trás, o próprio Senhor falando com o seu povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se parar com esses maus caminhos, se voltar para mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei, eu sararei. Sabe o que é isso? Graça sobre graça. Se você não olhar para a Bíblia como um compêndio de palavra, onde tem graça, onde tem justiça, onde tem tudo quanto precisamos compreender quem é Deus, você vai querer adequar a Bíblia ao seu bem-querer. Outro dia eu ouvi assim: pastor, o senhor não acha que o apóstolo Paulo era muito machista, não? Primeiro que ele não queria casar, né? Ele já começa o capítulo 7 com a bênção da solteirice. Ele vem falando dos privilégios. Depois fala: se vocês não podem se conter, vá lá e case. Melhor casar do que viver se abrasando.
Mas tem hora que ele fala assim: vós, mulheres, estejais calados. Irmão, vai ver o contexto, vai ver para quê. Para de tá deturpando a palavra. Eu acho lindo a palavra de Deus, Renan, que tem até um momento que agora esse Paulo diz assim: agora eu, Paulo, na carne falo. Mal sabia ele que era o Espírito, que era a palavra de Deus, que Deus estava usando o servo do Senhor. Agora parece que a gente quer adequar a Bíblia, adequar preceitos, adequar valores, sabe a quem? Ao homem. O homem voltou a ficar no centro, o homem quer ocupar o lugar de Deus, mas esse púlpito, essa igreja e esse povo vai ser um povo que vai adorar os reis dos reis, que não vai dar lugar, ceder lugar ao trono da graça do Senhor. A palavra de ser confrontada, pecado há de ser dito, está errado, e o Senhor abençoará. Nós nos tornamos especialistas em confundir tradicionalismo com fundamentalismo. Alguns, em nome da cultura, estão dizendo: pastor, não dá mais isso. Olha lá o que é aquilo. Estava me lembrando, Rômulo, de um tempo que bateria era o barulho do inferno. Não entrava nas nossas igrejas, mas nem por um decreto não entrava. Ai de que... E não tem muito tempo não, irmãos. Eu fui jogar bola uma vez, em 1984, estava lá de short, e naquela época usava um short, eu não sei se vocês lembram como é que era. E vocês estão rindo porque vocês lembram, né? Vocês lembraram, amém. Que hoje usa-se uns shortões igual lutador de boxe, assim, mas antes não, era um short mais, até para dar mais mobilidade, irmãos. E quando me viram, falaram: você, crente, em seu ovo do diabo. Nós estamos colocando na conta do fundamento tudo aquilo que é tradicionalismo. E cuidado, irmãos, quando a igreja está muito debaixo de legalidade, está muito preocupado com forma, está muito preocupado com o exterior, pode ser que o interior, os valores, os fundamentos estejam completamente arruinados. Cuidado. Porque todo legalista que eu conheço chega aqui e fala: olha, e eu não admito, o irmão aí em cima, por favor, abotoe a camisa até a altura da sobrancelha. Mas às vezes está perdendo seus filhos dentro de casa, porque a legalidade não alcança os domésticos da fé, que ninguém suporta isso, irmãos. Está perdendo a maior batalha da sua vida. Agora é bem verdade, outro dia eu fui pregar numa igreja, irmãos, aquele dia eu estava assim no azeite, sabe? Aí eu sentei aqui na frente e falei: Deus, hoje o céu vai descer. O Senhor me deu que palavra, Deus. Quando Deus ia falando comigo, assim, eu preparando o sermão, eu chorava e me recuperava, aí suava o nariz. Irmãos, quando eu sentei ali para pregar, que eu olhei para a galeria, tinha uma enviada, eu não sei de onde, mas com uma saia que a Bíblia era o tapa-sexo. Eu chamei a diaconisa do meu lado e falei assim: irmã, por favor, vá lá em cima na galeria, peça aquela santa, ou ela muda de lugar, eu vou lá para trás da igreja. Se eu tiver que pregar, diz para ela sumir, porque não tem como, não dá. Irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, a gente vai às vezes diante de um tribunal, a gente escolhe o traje, a gente vem aqui adorar, servir ao Senhor dos senhores, a gente acha que tem que vir de qualquer jeito. Igreja, quem está aqui é o Rei dos Reis, quem vai ser adorado, entronizado é o Senhor, é aquele que criou somente os céus e a terra. É preciso ter um resgate de autoridade, que é um fundamento. Eu não estou querendo pregar aqui, irmãos, aqueles fundamentalismo, tradicionalismo, mas não, eu estou falando do fundamento do que é você vir buscar a Deus e levar Deus a sério. Você não entra dentro de um quartel de bermuda. Vá lá diante de um homem de capa preta, chega lá de camiseta regata, de chinelo, e diz assim: vem aqui ter uma audiência. Perdeu de lavada. É ou não é, doutor? Não é assim? Perdeu de lavada.
não vai conseguir ter êxito, não. Irmãos, nós precisamos ter uma preocupação da maneira como estamos trajando. Eu estou falando de maneira decente. Estou falando de moda, já fui jovem. Acreditem, já fui. Eu já fui um dia, irmãos. Gostava de andar com as roupas e tal. Mas quando você se trajar para vir à igreja, pergunta assim: Senhor, o Senhor daria o braço e entraria comigo assim, andaria comigo assim? Se a resposta for não, troque suas vestes. Cuidado com isso. Eu não quero ser religioso de final de semana. Eu não quero falar aqui de regramento, de maneira de proceder. Eu tenho umas coisas, irmãos, eu tenho até dificuldade para adorar a Deus com chiclete na boca. Eu não consigo, eu mastigo o chiclete, eu adoro ao Senhor. Mas tem gente que consegue. Amém, Deus te abençoe. Eu estou dizendo que eu, Anderson, não consigo. Já pensou? Te amo, te adoro, eu fico assim, Jeová dos crentes. Fico lembrando, Rômulo, diante do quartel, se eu entro em forma com chiclete na boca, o mínimo que iam me solicitar é que eu engolisse, para começar a conversa. Ali, postura, firmeza, tal. Diante do rei do Jeová, eu falo: Senhor, eu quero, irmãos, Deus vê o propósito do coração. Agora, se o propósito no coração não é sério, o teu exterior, você vai representar uma coisa que vai dizer: o fundamento já arruinou. É isso que eu quero falar com a igreja. Nós estamos nos perdendo em uma série de questões, abrindo mão, pequenas concessões. Essas pequenas concessões vão arruinar fundamentos gigantescos. E esses pressupostos meramente humanos, que está gerando agremiação, que está gerando muito ajuntamento, a gente percebe por vezes que tem muito ajuntamento e pouquíssimo ou baixíssimo quebrantamento diante do Senhor. A tradição começa a ligar o passado ao presente. A tradição, ela valoriza mais o homem do que a própria instituição. A tradição, às vezes, a gente está colocando isso na conta de Deus. Nós estamos em constante revolução. Nós temos que modernizar, mas nós não precisamos atualizar Bíblia. Nós não precisamos quebrar fundamentos. Temos que ser uma igreja relevante para esse tempo, sem quebrar princípio e fundamentos que somente cabem a Deus e a glória toda a Ele. Nós precisamos sim ser uma igreja que vai olhar para o futuro. E hoje, eu nunca pensei em fazer isso, irmãos. Uma vez eu estava num culto, disseram assim para mim, foi um baiano pregar, ele fez umas coisas lá que eu nunca vi. Aí ele olhou para mim e falou assim: deixa eu orar, pô, irmão. Aí falou assim, eu fui num lugar que pouca gente me conhecia, esse camarada estava passando ali era uma semana dele de férias no Rio de Janeiro. Ele falou assim: meu irmão, Deus vai te levar em rádio, televisão, mas eu sei que você não gosta disso. Eu falei: não gosto mesmo não. Mas isso é plano do Senhor na sua vida. Aí, o meu primeiro confronto, sabe o que foi, Neuzinho? Quando me chamaram para ir para a televisão, me botaram numa salinha. Aí falaram assim: sua pele é muito oleosa, né? Eu falei: nós vamos dar um jeito nisso. Eu nem contei, os irmãos estão rindo. Irmãos, me botaram num canto lá, trouxeram lá as maquiadoras. Começaram a mexer na minha sobrancelha. Eu falei: não faz isso não. Não, tem uns fios aqui estranhos. É que você não percebe. Isso agride até a gente. Irmão, eu sei que eu não estava vendo muito bem, eu fiquei meio constrangido. Quando terminou, que eu me olhei no espelho, a minha cara parecia a da Márcia. Aí eu fiquei assim, ó, pastor Pedro, o que fizeram comigo? Eu achei que, eu não sei nem como classificar aquilo, irmãos. Aí depois chamaram os técnicos lá e falaram assim: meu querido, pastor, deixa eu te falar uma coisa.
Isso aqui é imagem, às vezes o brilho da iluminação vai na testa, reflete não sei o quê. A pessoa até para estar olhando pelo seu rosto vai cansar por causa... Cheio de técnica. Aí eu falei, agora eu vi o fundamento. Eu não enxergava o fundamento. Agora eu vi uma razão. Irmãos, aquilo estranho para mim, sabe? Estranho. A pessoa, toda vez que eu tiver que vir no culto aqui, ter alguém ali... fazer uma recomposição aqui. Mas nós estamos chegando num tempo, irmãos, que a gente precisa se preocupar com tudo, com toda a técnica existente, mas nós não podemos quebrar fundamentos. Não podemos fazer isso. Eu queria concluir dando conselhos a você. Se alguém já puder nos ajudar aqui no teclado, eles vão acreditar que eu estou terminando, irmãos. Porque, olha que igreja generosa. Irmãos, 5 minutinhos para eu terminar. Quem me dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora. Glória, era isso que eu precisava. Igreja generosa é assim, irmãos. Já ganhei o tempo que eu precisava. O interessante é que Davi está dizendo assim, o que fazer? E eu queria concluir esse sermão dizendo o que fazer. Os fundamentos estão destruídos. Momento difícil. Que a gente vai para os bancos escolares, ouvindo Rousseau, Montesquieu, Emmanuel Kant, ouvindo Hannah Arendt, Foucault, e aí a gente começa a olhar que está tudo fulcrado. A gente consegue perceber que realmente a coisa está muito difícil. Mas o texto nos leva a um questionamento: o que fazer quando os fundamentos estão destruídos? Olha os conselheiros de Davi dizendo: fuja, escape. Verso 2. Não enfrente o inimigo, não. Porque na visão dos inimigos de Davi, não há como sair vitorioso. Na visão do mundo aí fora vão dizer: não há o que ser feito. Ou você se submete a esse sistema falido, ou você está fora. Irmãos, militei 30 anos na área da segurança pública. Sistema falido. E quando eu falo sistema falido, o negócio é feroz. E por misericórdia de Deus, todas as vezes que eu era nomeado numa função pública, eu fazia questão de reunir a todos e dizer o seguinte: eu desde que fui nomeado há 20, 30 anos atrás, que eu coloquei minha vida à disposição desse serviço, eu, Anderson, nunca me envolvi com rolo, falcatrua, negociata, eu não abro mão de valores. E só para vocês entenderem, a linguagem é para vocês, eu dizendo para o público lá fora, né? Vocês têm filhos aqui? Vocês amam seus filhos? Eu dou minha vida pelos meus filhos. Eu juro pela felicidade deles, que eu nunca me envolvi em nenhum esqueminha, nenhuma negociata, eu não barganho valor. A gente pode cometer vários erros, mas tem fundamentos, e os fundamentos são alicerces, os fundamentos sustentam, que o dia que tiver uma negociatazinha, o fundamento começa a ruir. Os amigos de Davi falam: escapem, fujam, não tem o que fazer não. Os conselheiros de Davi vão argumentar fatos, ou seja, a violência do inimigo é implacável. Eles já armaram o arco, eles já estão com a flecha, estão prontos a atirar, diz o texto. A política do inimigo é enganadora, ele é traiçoeiro, é na escuridão, a conspiração. Às vezes a gente não consegue perceber que estamos andando num campo minado. O inimigo, ele é demolidor. A propósito, veio roubar, matar e destruir. Mas deixa eu falar uma coisa para você: fugir não é a solução. Quantos homens e mulheres tentaram fugir?
Jeremias tentou fugir do ministério. A gente olha para a vida de Jonas e vai tentando, e se afundando, até um ponto que ele então faz voltar os fundamentos, os valores, e segue uma vida tranquila com Deus. Elias vai tentar fugir de Jezabel. Depois que cansa, ainda vai fazer charme com Deus. Estou cansado, quero mais não, melhor que me mate. Dá vontade de falar assim: miserável, por que tu não ficou lá para Jezabel fechar essa fatura? Não precisa nem correr, está perdendo tempo. Irmãos, fugir não é a solução. Não é. O que fazer quando os fundamentos estão destruídos? A segurança encontrada então é no cuidado da proteção do Senhor. Fugir é covardia. Nós temos que encarar o inimigo de frente, porque muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você tem uma verdade dentro de você, proclame essa verdade, se posicione, proteste, não seja mais um aonde Deus te enviar. Ainda que a cultura destrua os fundamentos, ainda que o povo esteja na insegurança, ainda que muitos estejam acovardados, Deus não nos deu espírito de timidez, mas de intrepidez, de ousadia e de amor. Deus tem propósitos distintos, o conhecimento acerca dele. O Senhor põe à prova o justo para nos abençoar. É o momento que a igreja está sendo provada, mas há uma bênção. Não abra mão dela. O Senhor põe à prova o justo exatamente para que ele seja coroado de êxito. Quanto ao ímpio, o ímpio vai cair. Seus caminhos não prosperam. Os fundamentos estão destruídos. O juízo à porta. Tramam, corrompem, destroem. Quem escapará? Como é que há de ser isso? Davi, apesar de olhar para baixo e ver os fundamentos destruídos, apesar de olhar os seus amigos estarem falando: não tem solução, você perdeu. Eu acho lindo, porque Davi, apesar de embaixo, o fundamento está todo destruído, ele olha para o alto, da onde vem o socorro. Ele olha para o alto dizendo: há uma razão. Ele olha para o alto e diz: há um propósito. Quando hoje celebramos 504 anos de reforma, onde isso foi rediscutido, foi reexaminado, reavaliado, as denominações e religiões começam a se perder depois do cisma luterano. Alguns diziam: essa tese luterana, ela está muito carregada de calvinismo. Aí em 1647 há uma confissão de Westminster. Depois dá uma lidinha lá. Aí criam 3 grandes teses para tentar então criar novos fundamentos e harmonizar. Mas a maior harmonia que nós podemos ter na vida é que a nossa fé só pode ser depositada no Senhor. É que Ele tem graça sobre graça para cada um de nós. É que a palavra é viva, ela é eficaz. Você quer ter socorro? Você quer ver fundamento? Você quer ver saída? Olhe para o alto, porque somente a Ele a glória. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Não deixa destruir esses fundamentos, não. Volte-se para Ele, e você vai ver, como o salmista fala no Salmo de número 1, é como árvore plantada junto a ribeiro, dá fruto
na estação própria, e tudo quanto fizer vai florescer, vai frutificar. Os fundamentos estão destruídos, mas a nossa razão de ser é Jesus Cristo. Curve sua cabeça, fale com Deus. Vamos lá. Nome que é sobre